No dia 30 de outubro de 2022, o Brasil elegeu Lula para o seu terceiro mandato como presidente da nação. No entanto, durante a campanha eleitoral e principalmente agora, a oposição a Lula teme que o país possa tomar rumos semelhantes ao da Argentina ou até mesmo da Venezuela, que já foram países ricos, mas hoje amargam uma pobreza que parece não ter fim. E a comparação com os hermanos se faz justa, pois ambos os países são muito semelhantes, possuindo uma grande abundância de recursos naturais, destacando-se na exportação de commodities e têm uma grande aproximação histórica. Contudo, quando olhamos para a situação de ambos os países atualmente, muitos não imaginariam que nos anos 90, a Argentina era considerada um destino de luxo, pois naquele momento, enquanto o Brasil amargava uma hiperinflação, a Argentina estava em um cenário otimista, bem diferente da situação de hoje, com o país enfrentando 100% de inflação ao ano e com 36% de seu povo vivendo abaixo da linha da pobreza. Com isso, surge um temor de que um governo brasileiro que não seja responsável fiscalmente faça a nação trilhar um caminho parecido com o da Argentina. E nesse vídeo, vamos entender se o Brasil corre o risco de virar uma nova Argentina, além das dificuldades que o novo governo deve enfrentar. Para entender a situação dos dois países, precisamos primeiro olhar para a história dessas nações, pois por mais que hoje o Brasil ainda esteja atrás da Argentina em diversos indicadores sociais, não há comparação entre o estado atual das duas economias. Tanto que a economia argentina continua indo de mal a pior nos últimos 100 anos, com diversos calotes ao FMI e uma completa incapacidade de controlar os gastos públicos. Para efeitos de comparação, até o ano de 2001, o PIB brasileiro era cerca de 2 vezes maior que o argentino, e desde então oscila entre 3 a 5 vezes maior. Tendo isso em vista, na década de 90, a situação da economia brasileira era pior do que a argentina, pois chegamos a bater uma hiperinflação de 2.400% ao ano em 1993. E o que acabou sendo fundamental para mudar essa situação foi o Plano Real em 94, que não apenas introduziu uma nova moeda, o real, mas também priorizou o equilíbrio fiscal do orçamento do governo e uma maior abertura econômica, sendo posteriormente solidificado pelo conceito do tripé macroeconômico, ou seja, câmbio flutuante, meta de inflação e meta fiscal. E esse conceito tem dominado a política econômica brasileira desde a FHC e serviu de base para sairmos da grave crise financeira dos anos 90 para a estabilidade econômica a partir do século XXI. Porém, durante a campanha eleitoral e agora com a eleição de Lula como presidente do país, muitos brasileiros estão com receio da nação seguir o mesmo destino de seus vizinhos, mas notoriamente a Argentina e a Venezuela. Entretanto, é válido afirmar que parece impossível o Brasil seguir o mesmo passo da Venezuela, já que o nosso vizinho sul-americano, por possuir as maiores reservas de petróleo do mundo, sempre foi muito dependente dessas commodities e das variações do preço dela, caindo no famoso ciclo de países muito dependentes de commodities, ou seja, quando o preço aumenta, o país experimenta um rápido crescimento econômico, e quando abaixa, entra em uma crise econômica. Todavia, é preciso dizer que por mais que a dependência do petróleo sempre foi uma realidade para a Venezuela, desde que Hugo Chávez e seus sucessores assumiram o poder, essa dependência se intensificou, pois diversas empresas de diferentes setores foram estatizadas, e com isso, houve uma destruição não apenas do setor privado, mas também da indústria do país, com a ineficiência da gestão dessas empresas. Além disso, o aparelhamento das instituições pelo chavismo, as sanções econômicas e as políticas populistas visando fidelizar a população obtiveram resultados catastróficos em um período muito mais curto do que o de outros países ao redor do mundo, encolhendo o PIB venezuelano em 86% nos últimos 10 anos. Logo, pelo fato do Brasil possuir uma economia muito mais diversa do que a venezuelana, é extremamente improvável que a nação trilhe o mesmo rumo nessa intensidade. No entanto, quando a comparação é feita com a Argentina, a situação é bem diferente, pois assim como o Brasil, a Argentina tem uma certa diversificação da sua economia, tendo o setor agropecuário como um dos seus principais setores, uma industrialização média, apesar de estar abaixo de países desenvolvidos, e uma histórica instabilidade política. No caso argentino, é válido citar que o país sofre com um problema de alternância no poder, pois desde que Juan Domingo Perón iniciou um movimento conhecido como peronismo na década de 30,
todos os presidentes democraticamente eleitos posteriormente se declararam peronistas, com exceção do ex-presidente Maurício Macri, que governou entre 2016 e 2019. Além disso, todos se mostraram incapazes de conter o crescente endividamento público por não controlarem os gastos excessivos, levando o país a obter déficit fiscal em 111 dos últimos 121 anos, além de que, como a indústria argentina foi entrando em declínio nos anos 90, o país depende da importação de diversos insumos e equipamentos, que são comprados em dólar, estando em escassez na Argentina, justamente pela dolarização de sua economia. Nesse contexto, como o peso argentino é uma moeda muito pouco confiável, diversos produtos como imóveis e carros no país são cotados em dólar. E para manter as suas reservas internacionais, a nação tem hoje mais de 14 tipos de câmbio para o dólar. E por esse motivo, surgem câmbios como o dólar Coldplay para empresas que querem produzir shows de artistas internacionais e o dólar Qatar para os turistas. Com isso, surge a pergunta se é possível o Brasil seguir o mesmo caminho da Argentina. Mas antes de continuarmos, gostaria muito de agradecer a NordVPN por patrocinar esse vídeo, pois infelizmente em pleno 2022 ainda existem diversas pessoas que navegam diariamente pela internet sem proteger os seus dados pessoais adequadamente. Estima-se que atualmente existem mais de 1 bilhão de malwares espalhados pela internet, que podem não apenas danificar o seu dispositivo, como também roubar as suas informações pessoais. Mas ao utilizar a NordVPN, você estará apenas a um clique de distância de navegar pela internet com um IP protegido, criptografando seu tráfego pelas redes e permitindo que você navegue protegido dessas ameaças. Além disso, ao utilizar a NordVPN, em questão de segundos você poderá estar virtualmente em mais de 59 países, tendo acesso a diversas séries e filmes que estão disponíveis somente nos catálogos do exterior, como por exemplo o filme da Dama de Ferro, que está disponível apenas na Netflix do Reino Unido, mas que graças à NordVPN pode ser assistida do Brasil com apenas um clique. Então acesse nordvpn.com/semeconomês e tenha um grande desconto no plano de 2 anos, com direito a 4 meses adicionais gratuitos. Clique no primeiro link da descrição para garantir o seu desconto e usufruir do melhor VPN do mercado com 30 dias de garantia. Muito obrigado à NordVPN por patrocinar esse vídeo. Nesse contexto, é válido dizer que para o Brasil chegar ao nível da Argentina, a nação teria que cumprir alguns critérios, como uma inflação constantemente alta, que hoje atinge 100% ao ano no caso dos hermanos, incapacidade de honrar as suas dívidas, além de um controle de capital e preços. No entanto, é improvável um cenário igual ao argentino, pois apesar do PT ter se mantido 14 anos no poder antes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o cenário político no Brasil hoje é de uma extrema polarização, tornando difícil imaginar tamanha perpetuação no poder novamente, principalmente quando Lula sair do cenário político. Outra questão que vale mencionar é que um dos principais problemas da Argentina é a rigidez do seu sistema político, principalmente com a grande concentração de poder do Estado e da concentração demográfica na província de Buenos Aires. Pois apesar da população argentina ser de 47 milhões de pessoas, apenas a província de Buenos Aires possui 17 milhões de habitantes, ou seja, 37% da população argentina, além de 36% da Câmara Federal ser composta por deputados dessa região. E esse fator acaba concentrando um poder significativo em torno da capital e seus arredores, e com isso, o presidente em exercício sabe que se ele mantiver o apoio da maior parte da população da região, ele tende a continuar no poder. E isso não é algo que possa ser dito em relação ao Brasil, pois por mais que o modelo de federação do Brasil seja distinto dos Estados Unidos, onde os estados têm uma maior autonomia, tanto em questões econômicas quanto sociais, o modelo brasileiro ainda é distinto da Argentina, principalmente porque a população brasileira é mais espalhada ao longo do território nacional. Para efeitos de comparação, o estado mais populoso do Brasil, que é São Paulo, comporta 21% da população brasileira, e os parlamentares do estado compõem apenas 13% do Congresso Nacional. Mas ainda assim, é notório que o Brasil possui grandes desafios futuros, com a necessidade de reformas profundas como a tributária e a administrativa, além de ter que lidar com o crescente envelhecimento da população, com estimativas apontando que em 2030 o número de idosos irá superar o total de crianças entre 0 e 14 anos. Além disso,
O maior desafio para o futuro governo será de manter e ampliar os programas sociais já conhecidos, sem estourar ainda mais as contas públicas e possivelmente mergulhar o país em uma crise maior, tendo em vista que para 2023 já havia uma previsão de déficit primário de 65 bilhões de reais. Mas agora, para manter os programas sociais, é estimado um rombo entre 200 e 400 bilhões de reais. Tudo isso em um cenário onde o governante não possuirá maioria no Congresso e nem no Senado, além de um cenário externo que não parece nada animador, com os Estados Unidos em recessão e a China em uma desaceleração econômica, sendo que são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. Bem diferente do encontrado nos 2 primeiros mandatos de Lula, quando o boom das commodities estava injetando grandes quantidades de dinheiro em países exportadores de commodities, como o caso do Brasil e da Argentina. Outro ponto importante é que, diferentemente da Argentina, o Brasil possui certos limites, como o teto de gastos, criado durante o governo Temer, que estabelece um limite de gastos do governo federal até 2037, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada no governo FHC em 2000, que faz com que os governantes controlem os seus gastos, cumprindo metas orçamentárias e limite de despesas. Por mais que o presidente Jair Bolsonaro tenha furado o teto de gastos e Lula indica que irá fazer o mesmo, esses são freios que não existem na Argentina. Já na questão da dívida, os dois países têm diferenças fundamentais, pois enquanto os governos de Néstor Kirchner e posteriormente da sua esposa Cristina Kirchner não aproveitaram o boom das commodities para quitar as dívidas externas do país, mas sim para aumentar os gastos públicos em políticas sociais, o governo Lula, mesmo com o aumento dos gastos públicos, conseguiu quitar a dívida de 30 bilhões de dólares com o FMI, internalizando a dívida do país e, consequentemente, garantindo não apenas uma maior estabilidade frente ao mercado internacional, mas também da economia da própria nação. Um bom exemplo disso é que, mesmo com o real sendo uma das moedas que mais se desvalorizou em 2020, ainda assim conseguiu se sustentar e não entrar em colapso. Além disso, o Brasil tem 346 bilhões de dólares de reserva internacional, bem superior aos 2,1 bilhões de dólares da Argentina, que possui metade de sua dívida em moeda estrangeira. E essa escassez de dólares disponível na reserva internacional prejudica não apenas a capacidade do país de honrar suas dívidas, mas gera também uma escassez de diversos produtos que a Argentina depende da importação, algo que eleva ainda mais os preços. Com isso, o Brasil possui muito mais ativos do que a Argentina para amenizar as suas crises e garantir uma maior segurança aos investidores. Portanto, parece improvável que o Brasil irá seguir os mesmos passos da Argentina, principalmente porque, diferentemente dos nossos vizinhos, possuímos certos freios que garantem uma maior estabilidade do real, além de que a grande polarização vivida no país indica que em qualquer cenário adverso irá ser formada uma mobilização por parte da oposição do governo Lula. Com isso, o Brasil, mesmo com todos os seus problemas, deve escapar do destino da Venezuela e da Argentina. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.